Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das celebrações mais importantes do nosso calendário. Uma festa que, segundo as fontes que a gente analisou, parece que se perdeu um pouco no tempo. Vamos investigar a conexão, a história, entre a Páscoa e o Pessach. E vamos começar com a pergunta que é, na verdade, o coração de toda essa discussão. Será que a gente está falando de duas celebrações completamente diferentes? Sabe, a Páscoa cristã de um lado e o Pessach judaico do outro? Ou será que na origem era uma coisa só, que em algum ponto da história acabou se dividindo? As fontes que a gente consultou colocam essa questão bem no centro de um grande debate. Para a gente entender o argumento principal das fontes, a gente precisa começar pelo problema que elas apontam. E elas usam um termo bem forte para isso: uma crise de identidade. A ideia aqui é a seguinte: segundo o material que a gente estudou, quando se perde o contato com as próprias raízes, com a própria história, isso pode levar a uma crise. É quase como não saber mais de onde se veio, quem se é, para onde se está indo. E as fontes são bem específicas. Elas afirmam que a ausência de uma festa em particular é um dos grandes motivos dessa crise hoje. E aqui está o diagnóstico, bem direto. A fonte faz uma conexão clara entre essa crise de identidade e a perda de uma celebração específica, o Pessach. A afirmação é ousada, né? Diz que, ao se desconectar dessa festa, algo fundamental da identidade se perdeu no caminho. Tá, então o que é exatamente o Pessach, por essa ótica? Olha, não é só uma data no calendário, não. É descrita como um mandamento mesmo, para reviver a história. É uma festa de memória, feita para ensinar sobre origem, sobre identidade, sobre pertencimento. É um momento de recontar e reencenar a história do Êxodo, para reforçar essa ideia de um povo que foi resgatado. Agora vamos entrar no núcleo do argumento das fontes. A ideia de que essa separação que a gente vê hoje, na verdade, nunca deveria ter acontecido. A tese é bem clara. Se a gente for olhar para as escrituras, não existiriam duas Páscoas. Não tem essa de uma judaica e outra cristã. Haveria só uma festa única instituída para todo o povo de Deus, sem fazer distinção. Essa separação toda, segundo eles, é uma criação que veio bem depois. E essa aqui é a principal evidência bíblica que as fontes trazem para a mesa. Presta atenção. O apóstolo Paulo estaria escrevendo para uma comunidade de não-judeus, lá em Corinto, e mandando eles celebrarem a festa. E ele conecta isso direto com a figura de Cristo, chamando ele de Cordeiro Pascal. E o verbo está no imperativo. Celebremos. Para quem defende essa ideia, isso é uma ordem apostólica. Preto no branco. Mas aí surge uma dúvida, né? Como é que pessoas que não eram judias de nascimento poderiam participar de uma festa que é de Israel? As fontes explicam isso em 3 passos, tudo baseado na teologia de Paulo. Primeiro, eles estavam longe, ou seja, separados da comunidade. Depois, foram aproximados por meio de Cristo e, por fim, o resultado é que deixaram de ser estranhos para se tornarem concidadãos, parte do mesmo povo, com os mesmos direitos, inclusive o de participar das festas. Certo. Se a prática no início era unificada, como as fontes argumentam, o que foi que aconteceu para causar essa separação tão grande que a gente vê hoje? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. A pergunta é simplesmente inevitável. E a resposta, de acordo com o material que a gente analisou, não está nas escrituras, mas em decisões humanas tomadas séculos depois. Olha só essa linha do tempo, ela ajuda a gente a visualizar como essa separação foi acontecendo. As fontes apontam que lá no comecinho, a igreja celebrava na mesmíssima data judaica. Mas aí, olha o salto. Séculos depois, no Concílio de Antioquia, vem uma proibição explícita de celebrar a Páscoa junto com os judeus. E as fontes levantam um ponto bem interessante. Se precisou proibir, é porque a prática ainda era comum, né? Faz sentido. E não para por aí. Outras decisões, como proibir a guarda do Shabat, só aprofundaram ainda mais essa divisão. E o resultado dessa separação? Duas tradições que hoje parecem bem diferentes. De um lado, você tem o foco bíblico no cordeiro, nos pães sem fermento, com uma data fixa no calendário hebraico, e do outro, símbolos como coelho, ovos de chocolate, uma data que muda todo ano ligada ao equinócio da primavera e que, segundo as fontes, tem origens em celebrações pagãs para uma deusa da fertilidade, Ishtar. Uma diferença e tanto. E um ponto crucial aqui é que essa mudança não foi aceita por todo mundo, não. As fontes citam esta carta do Polícrates, um bispo lá do século II, como prova de que existia uma resistência forte. Ele estava defendendo com unhas e dentes a prática de celebrar no dia exato, no dia 14 de Nissan, dizendo que aprendeu isso direto com o apóstolo João. E a conclusão dele é taxativa: devemos obedecer a Deus ao invés de homens. Ok, diante desse histórico todo, dessa separação,
As fontes que a gente analisou não ficam só no problemas, elas propõem uma solução: restaurar a memória e a prática original. E a proposta não é só uma ideia, uma teoria. Ela foca numa experiência muito prática, o Seder de Pessah, que é o tradicional jantar da Páscoa judaica. A ideia é que, ao participar desses rituais, a história é revivida de um jeito tangível e a identidade vai sendo restaurada. E cada coisinha na mesa do Seder tem um simbolismo muito profundo pensado para ensinar. O cordeiro lembra o sacrifício que protegeu as casas lá no Egito. O pão ázimo, o matzá, faz todo mundo lembrar da pressa da fuga quando não deu nem tempo do pão fermentar. E as ervas amargas? Essas fazem com que se sinta literalmente o gosto amargo da escravidão. É uma experiência sensorial. E para mostrar que essa conexão não é nova, as fontes trazem esse texto do Melito de Sardes. Pensa bem, já no século II, ele escreveu um roteiro de Pessach para cristãos e olha como ele identifica Jesus com os símbolos da festa: o perdão, a salvação, o cordeiro. A conexão já era feita desde muito cedo. E a gente termina com essa pergunta, que fica para reflexão. As fontes usam a metáfora de uma oliveira, uma única raiz, forte e antiga, e diferentes galhos que são enxertados nela. A questão que fica ecoando, depois de olhar para tudo isso, é bem direta. Se a raiz e os galhos fazem parte da mesmíssima árvore, não faria sentido que eles celebrassem juntos? Uma pergunta que com certeza continua ressoando através da história.